Viva Cristo Rei e salve Maria Imaculada. Eu sou Thiago Bruno para o canal Católicos de Verdade. Hoje a palavra de Deus está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo do 3 até o 12. Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes? Desde o princípio o Criador fez o homem e mulher e que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetivaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não era assim. Eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição e desposar outra, comete adultério. Os discípulos disseram: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre materno, há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver a capacidade de compreender, compreenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui fica claro que é impossível dissolver um casamento, um matrimônio, que é um sacramento, um juramento feito no altar. A igreja, em hipótese alguma, ela cancela um casamento. Daí você vai me falar assim, mas o que acontece quando tem pessoas que conseguem a nulidade do casamento? A igreja não cancela, mas a igreja reconhece que aquela promessa feita no altar foi uma mentira. A pessoa promete fidelidade, a pessoa promete várias coisas. Por exemplo, uma pessoa que prometeu fidelidade, mas ela não é fiel em hipótese alguma, ela trai. É perdoado, trai, é perdoado, trai, é perdoado, trai. Se for tudo comprovado, a igreja concede a nulidade porque aquela pessoa mentiu quando estava no altar diante do Senhor. Uma outra coisa que é muito interessante a gente saber também sobre a nulidade de um matrimônio é que se uma pessoa sai da sua casa para sair da sua casa por motivo de que apanhava do seu pai, ela era repudiada ali, ela é maltratada na sua casa e ela casa para se livrar, também é outro motivo que pode dar nulidade do casamento, porque a pessoa não casou por amor ali, mas casou para se livrar de uma situação. Outra coisa que pode dar nulidade de casamento é em caso de doença. A pessoa casou e tinha uma doença grave, alguma coisa, e escondeu da outra pessoa. Também pode dar nulidade. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre, aqui no final do Evangelho, que fala sobre aquelas pessoas que não têm a capacidade, não têm a vocação para o casamento. Olha aqui que está falando. Há pessoas que nasceram sem a vocação para o casamento. A palavra de Deus é clara. E uma coisa que é importante que eu quero ressaltar para vocês aqui, há pessoas que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Então aqui nós temos padres e freiras que vivem a castidade, não são casadas por causa do reino dos céus. Então aqui está provado na palavra de Deus por que os padres vivem o celibato, por que as freiras preservam a sua virgindade e vivem a castidade,
por conta do reino de Deus. Podem vir muita gente falar baboseira, não, o padre tem que casar, por isso que acontece casos de pedofilia, por isso que acontece isso. Não, não é por isso. Acontece muitas coisas porque a pessoa que está naquele exercendo o ministério sacerdotal, ou seja, a pessoa que está sendo padre, ela não tem uma vocação para ser padre. Aquelas pessoas que têm vocação para o sacerdócio, essas conseguem viver o celibato e isso não é prejudicial, porque o padre, a freira são casadas com Cristo. Na homilia do padre José Augusto, se eu não me engano, uma semana, não lembro direito, ele vai dizer que ele tem 50 e tantos anos e até hoje ele é virgem por causa do reino de Deus. Existem casos e casos. Porém, aqui está comprovado na palavra de Deus, a palavra de Deus é clara. Há pessoas que nasceram sem vocação para o casamento, há pessoas que estão dessa forma por conta dos homens, sem vocação para o casamento, e há outras pessoas que não têm vocação para o casamento por causa do reino dos céus. Quem tiver a capacidade de compreender, compreenda. Olha, então aqui está a prova. Muitos não vão gostar porque querem que os padres se casem. Mas a palavra de Deus sustenta o celibato. Sustenta aquela pessoa que não quer se casar, mas quer ser um servo de Deus, quer viver uma vida em Deus. Mesmo que seja até um leigo, não quer se casar, quer viver a castidade, quer doar a sua vida para o Senhor. A palavra de Deus ampara e fala que há pessoas que nasceram com essa vocação. Como há pessoas que nasceram com vocação para o casamento. A grande parte das pessoas, a maioria, nasceu com vocação para o casamento. Amém? Então que Deus abençoe sua vida. Compartilhe os vídeos do nosso canal Católicos de Verdade e que Deus abençoe sua vida.